Olá, seja muito bem-vindo sobre o nosso bate-papo sobre oratória. E hoje vamos falar sobre oratória e comunicação social. E eu tenho a honra de receber aqui o professor Rui Silveira. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu também estou feliz por estar aqui, podendo conversar com você sobre esta matéria, que eu posso dizer que é a minha cachaça. Olha, viu? O homem diz que é a cachaça dele. Me explique melhor sobre esse tema, essa definição, sua cachaça. Quando alguém se expressa dizendo que isso é a sua cachaça, porque todo mundo tem um vício. Como eu não bebo, não fumo e não como pimenta, eu então julgo a oratória a minha cachaça, aquilo para a qual me dedico há muitos anos, estudando, ensinando, trabalhando, discursando, enfim, a oratória faz parte da minha vida. Além da minha formação superiora, a oratória é um apanágio que eu adquiri até por autodidatismo e venho trabalhando esta matéria para tentar repopularizá-la nos meios públicos, na cabeça do estudante, do servidor, do funcionário, da doméstica e de todo mundo. Todos nós precisamos de oratória. Acontece que ela, apesar de ser muito importante e ter mais de 3.500 anos de existência, ainda padece do medo, da questão do medo, de que só pode falar quem tem o dom da palavra. Numa tremenda confusão que o dom da palavra o ser humano tem. Discursar é técnica, é aprendizagem, é estudo, é fazer, e quanto mais fizer, mais chance tem de poder se expressar com mais firmeza e mais segurança. O senhor acabou de falar sobre o medo. O senhor pode nos explicar um pouco sobre a raiz do medo? Por que temos medo de falar em público? É uma fabulação. Na verdade, o medo foi adquirido ainda na pré-história, quando os seres humanos, naquele tempo chamado de hominídeos, eles não tinham o hábito de resolver nada na base da conversa. Aliás, a conversa era pouca, a ideia era luta brusca e a ideia de abater o outro porque só pensava em se alimentar. Então, quando ele vira alguém, ouvia alguém e que ele não sabia se era gente ou se era um felino qualquer, ele partia para cima se fosse suficiente para abater. Então, com isso, o ser humano começou a perder pessoas. Eles iam praticamente se dizimar. Até que começaram a entender-se de maneira que ele precisasse usar a inteligência. Aí vem a questão da evolução histórica, o Homo erectus. Depois do Homo erectus, nós vamos ter aí os australopitecos, aliás, os pitecos de um modo geral, chegar no Homo de Neandertal e aí para frente. Da partir do Homo sapiens, já se começa a discutir alguma coisa em termos de ideia. Essas ideias evoluiu com o Homo sapiens sapiens, e aí já é o homem inteligente, o homem inventivo, o homem que faz ferramenta, o homem que consegue pensar antes de realizar, que traça estratégia e etc. Aí já havia necessidade de inventar um outro sistema que chama-se codificação. Criou um signo e esse signo começou a fazer significado para outras pessoas. Exemplo: mesa, cadeira, remo, flecha, tudo isso são signos. E quando alguém fala esses nomes, na cabeça do interlocutor, do ouvinte, já surge o que é aquele instrumento. Ah, tem uma haste, já sabe que é uma haste, um pedaço de madeira, ou quem sabe até de ferro, pontiagudo ou não, e que é linear, redondo, roliço, para poder ser atirado e sair com velocidade. Então, toda essa confusão de surgimento dos falares começou a surgir, segundo os entendidos na pesquisa dessa questão da evolução humana, começou por imitação aos sons da natureza. Mas não foi suficiente. Surgiu outra teoria dizendo que o ser humano começou a falar pelas interjeições.
porque o grito do estrangeiro é igual ao grito do brasileiro, ele é comunicação universal. O choro de uma criança brasileira é igual ao choro de uma criança italiana, de uma criança francesa e assim por diante. O choro também é a comunicação universal. Assim como o riso e etc., tudo é comunicação universal. Então, os estudiosos dessa teoria de que as interjeições ajudaram na evolução, surgiu então um grande pesquisador chamado D.P. Guskin, que disse, num dos seus livros, de que um simples olhar de hoje é fruto de 800 mil anos de evolução. Porque naquele tempo o ser humano, lá na pré-história, o ser humano não fazia olhar. Olhar era uma bordoada que ele dava em alguém para tentar bater e comer. Então, hoje, você chega em qualquer lugar, você dá um alô, você fala um olá, você faz um gesto, faz alguma coisa e a pessoa vai começar a interagir com você. No tempo da pré-história não tinha. Então, surgiu na pré-história uma maneira de se comunicar. E a comunicação vem evoluindo cada vez mais. Se nós pudéssemos trazer um homem aqui do século V a.C., nós tínhamos uma comunicação diferente do que temos hoje, porque eles não usavam muitos conceitos, muitos verbos, como se usa na língua portuguesa e também nas outras línguas. Então, tudo isso passa pela comunicação. Mas não para aí. Comunicação não é só falar. Comunicação também você faz por escrito, você faz por meio de desenhos, Sei. você faz por meio de escultura, você faz, enfim, de muitas maneiras. Não se assuste, mas até uma estrada que liga um território a outro, essa estrada também é um veículo de comunicação. Por ali as pessoas se comunicam, transitam e se comunicam de um para o outro e assim por diante. Professor, existe alguma técnica para quem quer perder o medo e perder a timidez? Existem muitas técnicas, mas todas elas passam por um negocinho que muita gente tem medo de fazer, que é curso de oratória. Só faz curso de oratória quem já está no apuro. Às vezes na defesa de uma tese, de um TCC, ou quem sabe na apresentação do seminário. Eu tenho um curso registrado chamado Oratória ao Alcance de Todos, que já tem mais de 31 anos de existência, trabalho com essa matéria, ensino essa matéria todo esse tempo e tenho recebido ainda hoje muita gente, mas muitas, que me dizem, eu nem sabia que se ensinava isso, porque se eu soubesse já tinha tentado aprender antes. Pessoas que às vezes sobem ao palco para fazer a simples apresentação e acabam chorando. Outros se tremem todo, não conseguem sequer firmeza para ficar parado, enfim, foge o raciocínio, que eles chamam de lapso de memória, eu chamo de lapso de memória, o pessoal chama de branco total. Tudo isso por conta do sistema nervoso em relação ao tabu que foi alimentado de que só faz discurso quem tem o dom da palavra. Ora, o dom da palavra eu tenho, você tem, todos temos. Discurso é técnica, é aprendizagem e especialmente treinamento. Fazer, fazer, fazer. Quanto mais fizer, mais confiança e mais autoconfiança e, acima de tudo, mais autoestima. Porque passa pela autoestima também você saber discursar. Professor, existe um tabu que só fala bem quem tem o dom. É verdade isso? Por quê? No seu curso tem a tese Oratória ao Alcance de Todos. Realmente a oratória está ao alcance de todos? Sim, está ao alcance de todos e nós temos prova disso. No nosso curso, já tive aluno de 12 anos de idade, daí 13, 14, 15, 17, 20, 30, 40, 50, 76 anos, ainda encontro pessoas fazendo o curso de oratória e que me chamou muita atenção. E, diga-se de passagem, era um juiz já aposentado, realizado na vida e na sociedade. E esse homem ainda foi fazer um curso de oratória que me chamou muita atenção. Vou omitir o nome, mas eu lhe perguntei, por que um juiz aposentado, um homem realizado em todos os sentidos, está
fazendo um curso de oratório, um homem erudito, ele se saiu com essa, é porque juiz não fala, juiz escreve. Então, eu me colocaram aí num local que eu precisava discursar e eu não sabia discursar. E eu achei muito interessante essa resposta, mas também saiu de lá feliz, satisfeito e deve estar por aí fazendo discurso. Então, desculpa, não é dom, é aprendizagem, é prática. De discursar é igual você dirigir um automóvel. Os primeiros momentos é muito difícil, o carro estanca, você não avança, você quer olhar para a marcha nos carros que antigamente era com marcha todos eles, já tem carro sem marcha, tem até sem motorista hoje, mas os carros que tem marcha, a pessoa queria passar a marcha olhando para a marcha e ao mesmo para a alavanca e também para olhar para frente, olhar para o lado, olhar para o retrovisor, isso atrapalhava tudo. Depois que a pessoa domina, fica muito fácil, aí vira brincadeira. Você faz isso cantando, conversando, gesticulando e vai dirigindo, às vezes até em alta velocidade. Mas tudo porque a pessoa pegou a prática. Assim também é na oratória. Os primeiros momentos são horrores, difícil, mas com a continuidade tudo fica natural. Não esquecendo que qualquer que seja a sua experiência, quando você vai se apresentar para uma plateia, para falar do mesmo assunto que você sempre falou, a barriga anuncia. Vem aquelas borboletas na barriga fazendo barulho. O que é aquilo? Sistema nervoso trabalhando. Porque toda a nossa concentração nervosa passa pelo umbigo, por onde nós fomos formados no ventre de nossas mães. Então, o tremor faz com que balance o restante do corpo. Aí treme as mãos, treme as pernas, treme o braço, o coração palpita acelerado, preocupação, será que eu vou conseguir falar? Aí começa a falar e vai gaguejando, e quanto mais gagueja, mais nervoso fica, e quanto mais nervoso, mais difícil de falar. O senhor falou agora a respeito dessa situação que a pessoa fica gaguejando, fica trêmulo, fica. Isso tem a ver com o quê? Com o nosso sistema nervoso? Também. Mas o medo, que você perguntaram ainda agora há pouco, Sim. o medo não surgiu por acaso. Nós tivemos o medo introjetado em nossas mentes. Se você vira uma criança, você nem a propósito tem uma criança hoje, recém-nascida, que deve estar com 4 ou 5 meses, por enquanto ela não tem noção. Ela só faz sorriso e etc., que é natural, a criança sorrir. Mas daqui a um tempo mais, que é quando começar a engatinhar e depois ela vai começar a andar, vem as preocupações dos pais, dos mais velhos. Olha, a criança caiu, olha, vamos lá, cuidado, não faça isso, não vai aquilo. E a criança é tão inocente que ela pode ver uma tomada aberta ali, ela mete o dedo. Leva um choque, chora, mas se não deu para ferir, de novo ela vai botar o dedo ali. Criança não tem medo. Nós todos fomos criança e ainda temos muito de criança entre nós. Então, como não tínhamos essa distinção do que era perigoso e o que não era perigoso, nós não tínhamos medo. Aí começaram a dizer, não faz isso porque isso é perigoso, não coma isso porque isso vai te fazer mal, não pega, não diga, não fale, não veja. E isso tudo gerou muita confusão e trouxe medo para as pessoas. Hoje tem gente que tem medo de mosca, tem outros que têm medo de barata, literalmente homens têm medo de barata, às vezes aparece. Tem gente também que tem medo de altitude, com a qual também não sou muito associado, embora já tenha andado muito de avião, mas chega num prédio alto, você vai meio escabreiro para poder chegar perto do parapeito do prédio ou de um terraço qualquer. Essas conceituações foram colocadas em nossas mentes pelos adultos, pelos pais e etc. Então, nos colocaram limites. Esses limites, muitas vezes, eles se apoderam da nossa emoção, do nosso sentimento, e aí não nos dá coragem sequer de ousar fazer alguma coisa. Não vou fazer porque isso aqui pode me fazer mal. A minha sogra, por exemplo, ela não comia melancia. Pois. Foi comer depois de muito tempo, já que é uma fruta que eu sempre mantenho em casa quando posso, e graças a Deus tem podido sempre, ela não comia melancia. Por quê? Porque lá no interior, onde ela nasceu, lá em Jurupari, no Acre,
Disseram para ela que uma mulher morreu de hidropisia e aquilo tinha sido causado pela melancia quente que ela comeu. Não tem nada a ver. Moral da história, não comia de jeito nenhum. Até que, vendo os filhos comerem, nós comíamos melancia junto, Sei. ela foi provando um pedacinho e tal. Já faleceu, infelizmente, há uns 4 ou 5 anos passados, mas antes dela falecer já comia naturalmente melancia. Mas logo foi um parto para ela poder conseguir digerir ou acreditar que melancia não fazia mal, porque foi colocado na mente. Então, muitas das coisas que nós temos hoje, que nós temos medo de fazer, surgiram porque alguém colocou isso na nossa mente. É o caso da oratória. Disseram tanto que oratória só pode ser feito por alguém que tem o dom. Alguém que Sim. já veio, nasceu para isso. Pronto, fulano tem o dom da palavra. Não, basta treinar, basta se preparar, basta você querer fazer e estar disposto a receber os comentários que às vezes nem sempre são agradáveis. Mas não interessa. Porque o comentário de alguém só tem valor para mim se eu lhe der valor. Se eu não der valor, pode falar, pode criticar o que quiser. Mas tem gente que tem a aversão de alguém dizer, agora você errou nisso. Ah, aí é confusão. Não, errar é uma coisa natural do ser humano. Mas a maioria tem medo de errar porque nós fomos trabalhados para ser perfeito. Jamais poder errar. Quando se erra, e no meu tempo, inclusive, quando errava, era um desastre. Apanhava suas homéricas, não podia sequer passar perto de duas pessoas mais velhas conversando, porque aí já era um desacato, era uma desavença, um desrespeito. E essa disciplina era tão rígida para os meus pais, etc., principalmente para minha mãe, que você conheceu, simplesmente ela não admitia sequer que alguém discordasse da opinião dela. Aliás, ainda estamos vendo muito isso na nossa política. Tem gente que é mandatário do país e não aceita uma crítica qualquer. É a minha palavra, eu já falei e acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Conceitos totalmente distorcidos. Então, o medo foi introjetado, não só na fase da infância, mas até depois de adulto. Às vezes a pessoa vai tentar falar em público, não consegue, traumatiza-se. Ah, eu não posso fazer isso, não. Realmente está provado que eu não posso. E não quer mais fazer. E quando tenta, por qualquer circunstância, ter que fazer, aí sobe no palco e chora, se apavora, não quer fazer exercício. Nós temos isso quase todo dia no nosso curso. O que eu faço? Mágica? Não. Mas eu vou colocando a pessoa aos poucos para ir fazendo, porque o curso é teórico, demonstrativo e prático, do início ao fim. E ao final do curso, muitas e muitas pessoas afirmam de viva voz: eu estou me sentindo mais seguro, eu sei que eu posso fazer, porque nós fazemos uma bateria de conscientização, para que as pessoas tenham chance de acreditar em si. Primeira coisa é acreditar em si. Depois, você se submete. Se eu não acertei da primeira, faço da segunda. Se não deu da segunda, eu faço da terceira. Se não deu da terceira, eu faço na 10ª, na 5ª, na 1000ª, contanto que, se de tanto tentar, acaba conquistando. Por isso, medo é fábula. Alguém fabulou isso e você se imagina incompetente. Não precisa. Você é competente. Todos nós somos capacitados e competentes. O que falta? Coragem, ousadia. Ouse fazer. Quem ousa fazer, certamente um dia vai acertar. É, outra coisa, com a popularização da linguagem coloquial, as pessoas tiveram vício de linguagens. Como combater o vício de linguagem? É um pouco difícil combater o vício de linguagem se você não estiver desperto para ele. Porque muita gente tem o vício de linguagem e ele nem sabe que tem. Eu não vou dizer o nome, mas tem uma rádio que tem um locutor, que por sinal é dono, inclusive, de um sistema de pesquisa, como esses podcasts da vida, em que cada 3 palavras é um berro. É um vício de linguagem, mas ele não sabe que ele tem aquele vício de linguagem. Já se tornou um hábito, e o hábito a pessoa não percebe. Como é que faz para terminar esse hábito? Tem 1001 formas. Uma primeira delas, e a principal, é querer. Eu quero perder isso. A outra
é falar numa tonalidade que as pessoas possam compreender, fazendo soar cada palavra individualmente e na palavra fazendo soar os seus fonemas adequadamente. Mas normalmente a pessoa mistura, quer falar rápido leva a pessoa a misturar e até lapso de memória. Aí o vício de linguagem normalmente é um lapso de memória. A pessoa fica, é, sim, esses gemidos todos, que eu chamo de berro, eles são lapsos de memória. Enquanto isso, a pessoa está raciocinando para poder pegar o fio da meada. Mas se ele falar de maneira compassada, usando a tonalidade do discurso, que é diferente do coloquial, dificilmente vai aparecer vício de linguagem. Outra questão é a leitura. Qual a importância da leitura para o orador? Total. Quem não lê não consegue aprender com facilidade, porque a leitura ela desperta o raciocínio, ela faz com que você converse com o autor, ou até concordando ou discordando dele. E ela, além de tudo, é uma maneira de você exercitar o teu mental. Você pode mudar a tua compreensão física fazendo academia, está cheio aí de academia de educação física. Muda completamente. E para o mental, como é que se faz? Se você não lê, se você não reflete, se você não observa, se você não tenta, não faz, você vai continuar com a tua mente limitada. Então, a leitura é um processo de movimentação do mental, da tua mentalidade, os teus pensamentos, tuas ideias e etc. Poder concatenar essas ideias, poder formá-la de maneira didática para que as pessoas compreendam. Mas não, a maioria quer pegar do começo para o fim, do fim para o meio, do meio de novo para o começo e assim por diante. Então, tudo passa por uma cadência. Por exemplo, eu sou um péssimo cantor, porque eu não tenho ritmo. Eu quero ir, uma hora eu estou atuando de um jeito, estou atuando de outro em outro momento. Dançar. Quando eu estou dançando com alguém, eu aviso logo, olha, eu vou seguindo a música. Tem hora que eu acelero mais, tem hora que eu acelero menos, acaba atrapalhando a minha parceira ou que está dançando comigo. Por quê? Porque eu não tenho uma sequência lógica do ritmo. Se você for cantar, você tem que cantar dentro de um ritmo. Se você acelera mais, não sai direito as palavras. Também, se você botar em câmera lenta, também não dá certo. Nós temos um limite para as pessoas ouvirem. Eu digo uma palavra agora, e 5 minutos depois eu vou falar outra palavra para dar sequência, não pode dar certo um negócio desse. Então é necessário que a pessoa tenha um pouco de condimento, aliás, de condicionamento para poder falar e as pessoas entenderem. As pessoas hoje, o senhor falou agora há pouco sobre que qualquer pessoa pode falar em público, mas de repente nós estamos aqui, eu posso pegar qualquer pessoa aleatória e colocá-la para falar em público? Pode, mas ela tem que saber se pode. Primeiro, ao convidar alguém, esse alguém tem a obrigação de se fazer uma pergunta. Eu estou preparado para fazer isso? Se a resposta for não, ele próprio vai fazer outra pergunta para ele, compartilhando com o que está convidando. Há tempo para eu me preparar? Não precisa nem dizer, basta perguntar há quanto tempo, daqui a quanto tempo eu vou falar. Se a pessoa vai falar daqui a 15 dias, 20, um mês, ou 2 meses, um ano, aí você sabe que você tem tempo para se preparar. Se a resposta for há tempo para me preparar, pode aceitar. Se a resposta for não, não há tempo para me preparar e eu não estou preparado, qual é o comportamento? Dê a mão, agradeça a pessoa que o convidou, mas não tente falar do que você não sabe e nem oferecer o que você não tem. Então, só pode usar da palavra, mesmo para fazer um discurso de improviso, alguém que está preparado para fazer isso. Se não estiver, que vá se preparar e leve a sério. Porque fazer de conta que você sabe
significa que você não sabe nada. Então você tem que estar seguro e ter pelo menos 100 vezes mais do que você vai apresentar. A regra lógica é, para cada minuto de apresentação, 1 hora de estudo e conhecimento. Ora, se vai falar por 10 minutos, tem que ter 10 horas de estudo e conhecimento amealhado. Mas basta isso? Não. Tem que ter também o treinamento prévio. Como é que você treina? Você pode treinar sozinho, de maneira imaginária, como você pode treinar com outras pessoas, com amigos e etc e tal. Ou então você se recolhe em algum lugar e começa a falar alto perante uma parede, encosta a boca perto da parede para o ouvido começar a ser adestrado. Bem, mas eu não sei fazer isso, eu quero fazer como? Tu tem carro? Em vez de ficar cantando com o rádio ligado, vai discursando, disputando o ruído do rádio com a pessoa, contigo mesmo. Bem, mas eu nem gosto de fazer isso também, eu também não tenho carro, não tem problema, você anda de ônibus, sentado na cadeira do ônibus, está passando na sua cabeça, é uma conversa que você está fazendo com você mesmo. Treinar, 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 treinar. Agora, para você se manter dentro de uma conceituação didática, faça um roteiro, um mapa ou um esquema, algo que possa lhe lembrar de algumas palavras-chave e a partir dali você vai desenvolvendo. O que nós estamos fazendo aqui? Você está me perguntando baseado no roteiro. Sim. Por enquanto, creio que está sendo idealizado por você mesmo. Sim. Mas é necessário que exista um roteiro, porque todos os filmes, um dos maiores filmes que tem é Os 10 Mandamentos. São provenientes de um roteiro. É um roteiro longo, sim, mas é um roteiro. Filme, novela, tudo passa por um roteiro. A partir dali, a pessoa vai desenvolvendo. Eu também sou escritor. E eu, para escrever um livro, eu preciso idealizar qual é o tema e, em cima daquele tema, eu vou fazer o meu roteiro, ou seja, aquilo que depois se transforma num índice cronológico ou não, mas eu vou seguir aquele roteiro, cenário, a situação, personagens, tudo isso tem que estar elencado previamente para que eu possa desenvolver a redação em cima daqueles personagens, levando cada um a se manifestar com o pensamento deles. Pode ser qualquer assunto, precisa ter um roteiro. É uma redação oral, discurso é uma redação oral. Você não pode fazer uma redação de maneira aleatória. Você pode expressar o teu pensamento escrito de duas maneiras. Ou você fala escrevendo uma dissertação, que aí você vai devanear por todos os lugares que você quiser. Devanear talvez seja uma palavra que eu estou aqui fazendo o pleonasmo, mas em cima daquele devaneio é que você vai desenvolver o teu raciocínio lógico dentro de uma conceituação que as pessoas possam entender. Não dá para você estar falando de mesa, daqui a pouco você já misturou para a televisão, aí você sai da televisão, vai para o vídeo não sei das quantas. Não, tudo esgota cada sequência. Aquilo forma-se um índice. E o teu livro pode abordar sobre vários assuntos, mas tudo dentro de uma lógica didática para as pessoas entenderem. Existe alguma fórmula que o orador possa prender a atenção da plateia e possa transmitir a mensagem de modo que a plateia entenda? Claro, claro. Como é que você pode prender a atenção da plateia? Fazendo chamados no intercalar da exposição. Que chamados são esses? Veja como fazem aí as propagandas de televisão, os jornais a serem apresentados. Ele abre o jornal da televisão, por exemplo, e a pessoa anuncia todo o programa daquele jornal nesse momento. Vamos falar disso, temos isso aqui, que temos ali, tal. Aí ele vai esmiuçando cada um desses temas, às vezes chega naquele ponto, repórter tal, sobre isso aqui. Aí ele fecha aquele assunto, abre um outro. Esse aqui, fulano de tal, onde você está, diga aqui. Então, tudo isso é para
prender a atenção. No início, quando abriu o jornal, ele já deu o sinal do que ele ia falar. Seja jornal, seja Fantástico, qualquer programa, sempre o melhor deixa para depois. E vão anunciando ali de maneira discreta, dentro da evolução da conversa ou da apresentação. Olha, ainda hoje você saberá disso, 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 disso. Aquilo vai prendendo as pessoas até o final. É uma maneira de você segurar a plateia que vai ficar atento. Por quê? O ser humano, ele está aqui, nesse instante, mas ele pode estar olhando para você, mas o pensamento dele está fora. E se ele não está com o pensamento aqui, não está inteiramente aqui. Às vezes ele está elucubrando, está pensando em alguma coisa, numa amada, no dinheiro, na dívida, no compromisso e etc. E está aqui falando. Então é necessário trazer a pessoa. Por isso, o discurso, no seu pronunciamento, tem que ter flexões. Essas inflexões é que vão trazer, ora ele acelera, ora ele diminui, ora fala mais manso, daqui a pouco fala mais rápido, mais acelerado, que é para ir poder fazer o ouvinte voltar para o ambiente. Porque às vezes o pensamento foge, se não buscar para lá, ele fica lá. Então tem que trazer ele de volta. Opa, peraí, sim, beleza. Quantas vezes você está conversando com alguém e em dado momento essa pessoa está assim absorta, e diz, rapaz, o que está acontecendo? Estou falando contigo. Hã? Não dá para repetir porque eu não prestei atenção. E não prestou mesmo, porque a cabeça estava voando. Sim. Então é necessário fazer essas intercalações do assunto mais picante que você deixa para o final e vai jogando informação. Logo mais você saberá disso. Logo mais você vê aquilo. Vamos mostrar a imagem disso aqui. E aquilo vai prendendo a atenção das pessoas, para não deixar o raciocínio fugir e ficar para lá. Certo. Outra coisa, como a pessoa pode tornar-se eloquente, coerente nas suas ideias, para que possa transmitir a mensagem adequada para a plateia? Eloquência é uma expressão que alguém confunde. Alguém pensa que eloquência é falar alto, é gritar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eloquência é falar rápido e as palavras saírem completamente compreensíveis. Nós temos uma parlamentar federal que eu admiro, porque ela é uma metralhadora ambulante. Ela começa a falar, só que ela não perde o ritmo e não perde também as palavras. Ela pronuncia as palavras todas, embora fale rápido, mas tem uma sequência. Isso é eloquência. Falar alto significa falar com volume maior. Gritar, nem pensar. Mas você tem que adequar o seu discurso ao ambiente. Não posso eu aqui, num ambiente, espaço desse fechado, falar os gritos. Mas se eu estou num espaço aberto, composto aí de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mesmo com o microfone, eu tenho que falar muito alto para que todos possam ouvir. E isso não prejudica a reunião ou o encontro. Todavia, se você tem 4 ou 5, mesmo num ambiente grande, e você grita, a pessoa que estiver dispersa não vai ouvir, não fica bem. Então é necessário adequar ao público e ao ambiente a sua expressão. Entendi, muito bom. Existe alguma fórmula que o orador possa aplicar mediante as suas palestras, que ele possa conquistar a empatia de seus ouvintes logo no início? Sim, claro. O discurso ele se divide em várias partes. Primeiro, nós temos o tema, o assunto, que é a ideia central do que vai ser desenvolvido. Depois do tema, se você não foi apresentado, tem que ter a autoapresentação. Vou falar sobre alguma coisa, eu me apresento sobre ali. Agora, depois disso, tem sobre o que vou tratar. O tema é esse aqui, mas nesse tema eu vou tratar destes e destes assuntos, de maneira sucinta, rápida. E aí entra uma palavra muito bonita, mas que muita gente desconhece, o exórdio. É a fase de encantamento da plateia, criar uma empatia com a plateia. Isso se faz com elogios, mas não é elogio áulico, ou seja, aquele de bajulação, não.
Você pode pegar o ambiente, pode pegar o momento, pode pegar a região, você pode pegar a situação em si e juntar aquilo tudo dentro de um elogio confortável. Exemplo, nós estamos falando daqui em Manaus. Aí alguém vem de fora e vai fazer uma apresentação aqui. Ele pode chegar aqui e dizer que essa cidade é quente, que não dá certo, é ruim. Não, você disse aí está caindo no erro. Ele vai ter que elogiar. Primeiro, a amabilidade, a situação da cidade, por mais que ela não seja encantadora, mas cada cidade tem as suas belezas naturais. Destacar essas belezas, dizer que gostaria de ter nascido aqui, mas como não foi possível, hoje essa cidade passa a ser a cidade do seu coração. E com isso, todas aquelas pessoas que são da região já vão se agradando. Então, isso é criar empatia com a plateia, criar uma energia de interação com a plateia. E isso vai facilitar muito o seu discurso, o desenvolvimento do seu discurso. Todavia, durante o desenvolvimento, você tem que ter cuidado para não misturar os assuntos. Uma hora você está falando de uma coisa, daqui a pouco você está falando outra. Não, esgota primeiro uma sequência para você abrir uma outra. E a tua palavra passa a ter lógica, a tua exposição passa a ter lógica. Caso contrário, vai ser chover no molhado. Outra coisa, as pessoas falam sobre a diversidade. Aqui nós temos uma situação entre fala e audição, gestos e olhares e compreensão. Existe alguma maneira da pessoa comunicar à plateia sem estar sendo assim evasivo? Porque muitas das vezes a pessoa pode, devido ao nervosismo, focar em apenas uma pessoa. E isso pode até constranger a pessoa. Olha, se você está diante de uma plateia, não importa o tamanho da plateia. Em primeiro lugar, vem a ideia de que a plateia é formada de vários membros, que são as pessoas que estão ali. E se todos estão num ambiente só, todos têm que ser tratados em igualdade de condição. Não importa que um tenha uma formação superior e o outro nem tenha formação alguma. É um ser humano igual a outro. A mesma atenção que você dá para o não erudito, você vai dar para o erudito na plateia, porque todos são membros da plateia. Tratar a todos com igualdade. Um grande pecado que você não pode cometer é hostilizar um membro da plateia. Hostilizou alguém, o restante da plateia vai todos se solidarizar àquela pessoa e quem perde com isso? O apresentador. Então, se você quer, de fato, contemplar todos, tem que ver todos. Tem 1000 pessoas na plateia. Como é que eu consigo ver 1000 pessoas de uma vez? Não dá. Divida o seu auditório em X. E você vai olhar os quadrantes da direita, depois dá o fundo da esquerda, depois o quadrante da frente, da esquerda e outro à frente da direita. Ou então, tipo rajada de metralhadora. Está falando, está contemplando a todos. E ver olho no olho. Não no fundo do olho, mas criar alguma coisa em que você possa enxergar o olho das pessoas, porque os olhos, segundo os pensamentos dito como conceito popular, os olhos são a janela da alma. Muitos casamentos já aconteceram só por um olhar, outros por uma piscadela, outros ainda fizeram um desenlace qualquer só pelos olhares. Se você prestar atenção no olho da pessoa, ele responde tudo o que você quer, sem que a pessoa precise dizer uma palavra sequer. Tudo porque você vai lá para a alma das pessoas, para o interior das pessoas, por meio dos seus olhares. Às vezes a pessoa está olhando para você, mas os olhos dele estão com a retina voltada para outro lugar, para onde ele está pensando. E tem um detalhe também, o discurso não pode ser pronunciado somente pela palavra. A palavra contribui com 7% da comunicação. 38% é tom de voz, tonalidade. E 55% é corporal. Aí entra gesticulação, postura, visualização.
e, acima de tudo, o semblante e a maneira como você está perfilado diante da plateia, ou mesmo sentado. Se você está olhando para a pessoa, está olhando para o espaço, para o infinito, tudo isso conta na hora do teu discurso. Para criar empatia, você tem que enxergar as pessoas, tem que olhar para elas e descobrir o que elas estão pensando só pelos olhares. E o que o orador tem que evitar para que ele seja aplaudido e não vaiado? Primeiro, evitar insultar a plateia. Tratar a plateia como se fosse uma rainha, Sua Majestade. Ninguém vai para diante de Sua Majestade de qualquer jeito. Primeiro vai se curvar e entender que a plateia, mesmo que seja uma pequena plateia, ela é maior do que você em todos os sentidos, se for você que esteja ali para fazer um discurso. É maior corporalmente, massa corpórea, é maior em termos de pensamento, é maior em termos de energia concentrada, é maior em termos de vocalização, a voz de todos é muito maior do que a voz de um. Enfim, ter muito respeito com a plateia, porque é ela que pode lhe dar prestígio. Ela também, se ficar irritada, ela pode tirar você a supapo de cima do palco ou de onde você estiver. Então a plateia tem que ser tratada com respeito, carinho e, acima de tudo, com dedicação. E para você se apresentar melhor, que você esteja devidamente preparado, consciente e respeitoso. Não dá para insultar a plateia. Ah, porque aqui, fazer que nem o ex-presidente da República, o presidente João de Oliveira Figueiredo, Sim. João Batista de Oliveira Figueiredo. Ah, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal lá chamando ele de filho de alguma coisa. Ele, vem cá, todos não, mas de um a um, aqui tem o velho macho. Esse negócio aí não deu coisa pior, porque naturalmente ele era general e estava todo cercado de segurança, então o pessoal ia tirar lá de cima do palco a pontapé. Não, não faça isso, não é preciso. Ele fez e não é aconselhável fazer, e acho que se estivesse vivo não faria de novo, porque isso é um desrespeito completo. Se a massa está reclamando, faça com que ela possa, pelo menos, amainar aquela confusão para você transmitir a sua mensagem. Mas se você não puder dizer cala a boca e não deve, basta que você se cale um pouco e fique olhando. Daqui a pouco um começa a cutucar o outro e acaba gerando o silêncio. Tem técnicas para isso. Melhor do que você tentar afrontar, porque o afronta pede uma reação. E normalmente a reação de um grupo de pessoas já estão um pouco assodado, acaba se transformando em violência física. E você não foi para lá para sair de lá apedrejado. Você foi para lá para agradar. Então, entenda que se você não está agradando, quem tem que mudar? Você. Para que não possa ferir os brios de ninguém. E como o orador deve se apresentar diante da plateia? Como se portar? Como ele deve se expressar? Com as palavras adequadas. Todas elas. O que é uma palavra adequada? Você não pode usar diante da plateia, seja quem for, palavra de baixo calão. Você também não pode chegar, falar com a plateia olhando para o infinito. Não, eu estou olhando, não quero nem olhar para a cara desse pessoal aqui. Nada disso. Você vai olhar olho no olho. E tratar, pelo menos, com urbanidade. Se você não sabe falar bonito, não procure inventar. Fale aquilo que você sabe, com a linguagem que você tem, mas que você fale de maneira consciente, sem vir aqui afetar ninguém. Nem pode apresentar uma crítica amarga contra uma pessoa, pode ter um parente dele ali, aquele parente vai influenciar o ambiente. Então, tratar todos com urbanidade e falar de maneira expressiva para que as pessoas conheçam o assunto. Por mais que seja um assunto picante, que muita gente já está ressabiado com ele, você tem que primeiro dar razão, depois você age. Aí, nesse contexto de razão, vou contar uma historieta atribuída a Getúlio Vargas, contada nos livros. Getúlio Vargas dava audiências públicas qualquer dia da semana, parece que era toda quarta-feira por aí. E ficava aquela fila de gente para ir lá conversar com o presidente. Ele recebia nesse período. Aí, dois vizinhos estavam brigando por um pedaço de terra. Um dos vizinhos entrou
e já foi logo dizendo: ó, presidente, tem um cara aí fora que ele invadiu minha propriedade, tirou um pedaço do meu terreno e não quer devolver. Eu queria que o senhor me ajudasse a resolver isso. Perfeito, você tem razão. O cara saiu pela sala já olhando para o outro assim com cara de vitória. Tá aí, tu te lascou, porque eu Sim. simplesmente já falei para o homem o que aconteceu. Entra agora o outro. Quando entrou o outro, presidente, olha, aquele cara que saiu daqui, disseram de que eu invadi o terreno dele. Não, ao contrário, ele é que invadiu o meu. Por isso ele vem pedindo para eu sair, mas eu não tenho. Ele é que tem que sair de cima do meu terreno. O Getúlio ouviu, calado. No final disse: você tem razão. O cara saiu feliz da vida. Dona Daci Vargas estava sentada à cabeceira da mesa, ali do lado. Aí disse: Getúlio, que negócio é esse que está fazendo? Mas como, Daci? Você deu razão para o primeiro, deu razão para o segundo. Quem é que tem razão? É, Daci, você tem razão. Ou seja, deu razão também para Daci, que no final das contas foi considerado um dos homens mais persuasivos que o Brasil já teve. Um cara que assumiu a presidência como delegado da Revolução de 30, depois ficou uns anos ali como delegado, acabou criando uma eleição natural em 34, deu um golpe em 37, ficou mais até 1945, saiu de lá como ditador, que ele foi dado o golpe, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Tempo depois se candidatou e ganhou disparado para presidente da República. Acabou quebrando uma bala no peito, segundo a história conta, e ele saiu dos braços da presidência para entrar na história. Tem uma carta que ele deixou escrito isso. O homem que dava razão para todo mundo, não tirava razão de ninguém e acabava em, atribuindo a sua opinião às pessoas, ou seja, manifestando a opinião dele para as pessoas e todo mundo ficava satisfeito com ele. Entendi. É preciso muita capacidade de persuasão. Ele tinha. Outra coisa, uma dica para quem quer ingressar no ramo, na oratória. Há uma técnica específica? Quais são as técnicas? Não, tem muitas. Eu não poderia aqui dizer quem quer ingressar, ele vai ingressar numa técnica. Porque se desse para aprender livro só lendo, tem muitos livros de oratória. Tem o meu também que está por aí no meio desses tantos. Ou se fosse só ouvindo, vai começar a partir de junho, provavelmente, vai começar a campanha eleitoral. O que mais se vê na televisão durante esse período são discursos, de todas as formas, debates e etc. E por que todos não aprendem? Porque exige a prática, tem orientação técnica. Eu tenho, no mínimo, 23 dicas que eu considero segredos da oratória de minha autoria. Mas o meu próximo livro desta matéria, já que o primeiro é Oratória ao Alcance de Todos, o segundo é Aprenda Oratória Sozinho, e o terceiro, que vai sair de oratória, é Dicas e Dicas de Oratória e Histórias Pitorescas. Tem mais de 800 dicas, todas elas bem elaboradas, nem todas são minhas, aliás, tem um pouco de minhas, mas tem muitos de outros pensadores. E por que as pessoas não aprendem? Se tem na internet, se tem em todo canto, está cheio de dica em todo canto. Por que não aprende? Porque não dá para aprender oratória só ouvindo. Não dá para assistir um curso de internet e já achar que está pronto para fazer discurso. Pode até ter as noções teóricas, mas se não souber, noções teóricas, perdão, mas se não colocar prática, se não errar diante do público para poder acertar depois, não vai conseguir fazer. Então o negócio é receber a teoria, assistir uma demonstração, como fazemos no curso, e praticar, 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 praticar. Treinar, 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 não perder nenhuma oportunidade, seja inventar o aniversário de um filho ou de um amigo, sei lá de quem, opa, vou usar a palavra aqui e falar alguma coisa. Sempre se apresentar em público e a partir daí vai se acostumar e certamente vai poder fazer discursos e discursos belíssimos. Outra questão, como impostar a voz para que possa
é transmitir uma mensagem de forma clara e objetiva e coerente. Ninguém precisa impostar a voz. Cada um deve falar de maneira natural. Use a sua própria voz. Seja autêntico. Imitar dá dinheiro para quem é imitador profissional. Tem muitos atores e muitos apresentadores aí imitando. Tom Cavalcante é um grande imitador. Ganha muito dinheiro com isso. Mas ele vive de imitar os outros de maneira satírica. Ele não vai imitar por imitar, ele vai imitar para poder ganhar uma notoriedade qualquer. Então não use nunca a palavra de ninguém, não imite ninguém. Embora eu aconselhe que, se você não tem ainda o seu estilo, procure ver vários estilos e um deles adote como o seu. Mas quando você descobrir o seu próprio estilo, abandona aquele que você estava usando emprestado e começa a usar o seu. Então não precisa impostar a voz. Fale com a voz natural que você tem, agora na tonalidade de discurso, que não dá tempo eu aqui demonstrar tonalidade. Aqui nós estamos num tom de conversação. No discurso seria de outra forma. Mas tem um conceito que diz: quando você for fazer um discurso, fale de pé para ser visto, fale alto para ser ouvido e fale pouco para ser aplaudido. Isso é uma espécie de mantra que alguém externou, e isso é muito válido. Ah, eu vou falar escondidinho aqui. Isso que é escondidinho? Vai falar na rádio, que o pessoal não está te vendo. Mas você não pode fazer discurso só ouvindo. Só o Lombardi fazia isso. Felizmente, o Lombardi já morreu. Tem o Sombra, tinha um programa que tinha o Sombra, mas não é aconselhável. Você vai para diante da plateia com a cara e a coragem. E lembre-se, os gregos diziam que o mais divino dos artistas é o orador. Porque alguém vai para fazer uma apresentação teatral, vai uma companhia. Alguém vai cantar, que também é uma maneira de falar para o público, ele leva uma banda. E o orador não leva nem a metade de si. Às vezes ele leva uma parte com medo e a outra com pavor. E ele, com a palavra dele, com a cara e a coragem, a sua voz e os seus conhecimentos, ele tem que fazer sucesso, encantar a plateia e sair aplaudido, quem sabe até numa campanha política, ganhar um voto em branco, aliás, ganhar um voto, que é uma carta em branco, para você representar a pessoa em algum lugar. Enfim. E a respeito da gesticulação, ela mais ajuda ou mais atrapalha? Ela ajuda e atrapalha. Ela ajuda se ela for feita em consonância com o que você está dizendo. E ela atrapalha quando alguém fala uma coisa e gesticula diferente do que está falando. Exemplo: eu estou adorando estar aqui, mas eu estou balançando o dedo dizendo que não. Então, o meu corpo está desmentindo a minha palavra. O que eu tenho que fazer? Se eu estou adorando, eu tenho que confirmar que eu estou adorando. Desta forma, as pessoas vão acreditar. Agora, eu digo uma coisa, gesticulo outra, a voz do corpo, ou seja, o gesto, fala mais do que a boca, comunica mais do que a boca. Então, por isso, quando usado de maneira dissonante do que está sendo falado, atrapalha. Se for em consonância, beneficia, ajuda muito, e é importante. É a primeira manifestação de comunicação inventada pelos seres humanos, é a mímica, falar por meio de gestos. E sobre o nervosismo ao falar em público? Como a pessoa pode se portar, pode combater para que possa exterminar essa doença, que eu creio que seja uma doença? Bem, para começar, vamos pensar que timidez não é doença. E normalmente os tímidos não têm coragem de fazer discurso. Tem medo até de se apresentar, até camuflado. Enfim, então o que eu posso fazer, o que eu posso orientar para a pessoa perder o medo? Ter coragem. Se você não pode começar com muitos, comece com poucos. Eu tenho um amigo, gente muito boa, vou falar o nome dele porque não é segredo, chama-se Antônio José da Costa Filho. Um cara extraordinário, uma pessoa
acima do normal em termos de abnegação, de consideração e etc e tal. Meu amigo íntimo. E o, o José Antônio da Costa Filho fez o curso conosco há muito tempo, tem aí Sim. mais de 20 anos. Naquela altura, ele fazia o curso, as aulas normais, e da casa dele, ele pegava as duas crianças, colocava para ouvi-lo, ele fazia discurso para as crianças. Eu não sabia disso, mas ele pegou uma evolução muito boa. Hoje ele já falou até no exterior, é uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade para falar, acabou. Mas passou um tempo, a filha dele se tornou adulta e ele levou para fazer o curso conosco. Ela e o namorado naquela altura. E quando começamos a fazer os exercícios, eu disse, agora que eu entendi. O papai sempre que tinha final de semana, chegava em casa, deixava nós sentados e ficava fazendo discurso para nós. O que ele estava fazendo? Estava treinando. Então, esta é uma forma com que você pode se acostumar a fazer discurso. Se você tiver filho, criança principalmente, que não tem muita paciência, minha filha, ó, vou fazer um discurso aqui, agora diga. Ela vai fazer a crítica e você vai começar se acostumando com aquilo, vai corrigindo as asperezas do seu discurso, até que você se acostume a falar, e aí falando para poucos, depois vai falar para mais, depois daqui a um tempo você tem aquilo como sendo um hobby. E a receita básica para você aprender oratória ou qualquer coisa na vida, se apaixone pela oratória ou pelo que você estiver fazendo. Tudo aquilo que fazemos por amor e paixão, você não perde tempo. Hoje é um domingo, Sim. eu poderia estar fazendo, inclusive, alguns processos, já que eu sou advogado, mas eu estou aqui tratando da oratória. Porque, como eu disse no início, aqui é a minha cachaça. Eu largo qualquer coisa para vir fazer discurso ou para dar entrevista, para conversar, porque eu gosto de fazer isso. Então, posso dizer que sou apaixonado pela oratória, uma paixão que não faz mal a ninguém, ao contrário, só faz bem. Então, apaixonar-se pela oratória é gostar de fazer e fazer e fazer, e quanto mais fizer, melhor fica. E como dominar assuntos que são pertinentes para que seja transmitido à plateia. Porque a falta de domínio frustra muitas vezes as pessoas e em vez da pessoa crescer, ela se... é, ela regride. Como o senhor pode dar esse conselho? A maioria das pessoas sabem ler e escrever, mas quando pedem para fazer uma redação, vem aquele conceito: isso aqui eu vou fazer uma redação, como é que eu faço essa redação? E normalmente no meio estudantil tem duas feras, a matemática e a redação. Qualquer concurso, cara, pô, eu estou preocupado com a prova da redação, estou preocupado. Não, é simples. É como escrever uma carta, só que tem técnicas para ser obedecida. Você não pode fazer uma redação de qualquer jeito, como se fosse uma dissertação comum. A redação ela se desenvolve no sistema romano: introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma forma técnica. Mas só isso? Não. A redação também pede que você obedeça às regras gramaticais, de acentuação e etc. Pede também que você tenha clareza. Pede também que você tenha concisão. Ou seja, você tem que ser claro, conciso e técnico. Você não pode escrever, já vem nos concursos, vem a orientação de 25 a 30 linhas. Você não pode escrever menos nem mais. Você vai escrever o tanto que pede a regra do concurso. Com isso, é a mesma coisa no discurso, só que o discurso ele exige mais. Além dele ser desenvolvido de uma forma redacional, ele precisa ter, primeiro, a autoapresentação do tema, a autoapresentação, aliás, a apresentação do tema, a autoapresentação do apresentador ou do orador. Aí vem o exórdio, que é a fase de encantamento com a plateia, o desenvolvimento, que é a mesma coisa que a dissertação daquele tópico. Sim. Vem a peroração e a conclusão. A peroração, Padre Antônio Vieira dizia que é a arte de dizer de novo. Você tem que fazer um resumo. Faz um discurso muito grande,
mas tem que haver um resumo para que as pessoas que não pegou durante a exposição vai pegar quando do resumo. Por isso, é uma redação oral e ela tem que ser expressada de maneira muito incisiva, muito clara, muito direta, para as pessoas poderem entender. E eu resumo o discurso da seguinte forma: é uma maneira de você transmitir uma mensagem de uma só vez para tantos quantos possam ouvir e entender. Porque normalmente, se você tem 1.000 pessoas, se fosse dizer a mesma coisa para um, até que você chegasse no último, já estava morto de falar. Então, você, de uma vez só, você transmite uma mensagem, aquelas 1.000 pessoas têm que entender. Por isso, ela tem que ser muito clara e muito técnica. E essas técnicas todas nós trabalhamos no nosso curso. E como o orador preserva sua autoimagem diante da plateia, de modo que não pareça arrogante, antipático e por aí vai. Primeiro, nós todos temos que ficar sujeitos, com licença, somos todos sujeitos à crítica. Você não pode se exasperar com a crítica. Ah, o fulano me criticou e agora o mundo acabou para mim. Não. Ao contrário, alguém está sinalizando alguma coisa que não está agradável. Então você tem necessariamente que ouvir as pessoas. Faça um balanço da sua apresentação com aqueles mais íntimos. Fiz uma apresentação aqui, depois eu quero ouvir a opinião. O que você achou? Me diga aí onde eu fui melhor, onde eu fui pior. Vai corrigindo os defeitos e vai ampliando o seu repertório, a sua argumentação e etc. A postura te dá a condição de você ser arrogante ou não. Dizia um grande pensador chamado Mahatma Gandhi, seu nome próprio era Mohandas Gandhi, que você só pode olhar uma pessoa de baixo para cima quando você estiver levantando, ajudando a se levantar. Então você não pode chegar de nariz empinado e achar que porque você está sendo convidado para fazer uma apresentação, você é o dono de todos. Não. Você tem que tratar as pessoas com humildade, com respeito, serenidade, com palavras adequadas. Não precisa ser palavras difíceis, mas pelo menos palavras respeitosas, sem usar palavra de baixo calão, sem querer repreender alguém. Não vim aqui só para mandar, não vim aqui só para ensinar, eu vim aqui para apresentar as minhas ideias e ouvir a opinião daqueles que a ouviram. E se eles puderem me dar o retorno, melhor para o meu aperfeiçoamento. Mas para isso tem que passar pela humildade. Humildade não é subserviência. Humildade não é submeter aos outros, à vontade dos outros e achar que você é inferior. Não, você é igual. Porém, nem pode ser inferior nem superior. Você é igual a todo mundo. A dor que eu sinto, você pode até nem sentir do mesmo jeito, mas em algum momento você vai sentir alguma dor, que pode ser comparado com a minha. O meu semelhante é meu semelhante. Eu não sou mais nem menos do que ele, eu sou igual. E não importa o tamanho físico, eu sou da turma dos pequenos. Mas não tenho nenhuma preocupação se o cara tem 2 metros de altura. Para mim é um ser humano do mesmo tamanho. Pior ainda, que o grandão faz mais barulho quando cai do que o pequeno. De sua experiência, que o senhor tem mais de 30 anos aí 31 já fez. Ensinando a oratória, qual conselho o senhor dá para quem está para o orador iniciante, para o orador inexperiente, para que ele possa galgar o caminho do sucesso? Procure o curso Oratório ao alcance de todos, aqui em Manaus. Tá certo. Telefone 993011100. Por quê? Porque o nosso curso ele tem uma faceta única. Ele é teórico, demonstrativo e prático. Você vai praticar desde o primeiro momento até o último. Eu não faço essa sistemática, que é muito boa por sinal. Teoria, depois eu contrato aí uma mentoria. Não, eu faço os 3 itens, todos incrustados no mesmo curso. Você vai sair com a base boa, mas eu sempre aconselho. Não adianta fazer um curso de 20 horas comigo, mesmo de 50 horas, de 60, de 120, de 360 horas,
Se você não praticar, com o tempo você vai perder e o medo vai voltar e vai voltar pior do que antes. Então, a partir do momento que você começou, começa a praticar, inventa. Seja o que for, um aniversário, batizado, casamento, reunião de amigos, reunião na empresa, no trabalho, seja onde for, use a palavra. Também use com respeito, não pode atropelar ninguém. Aí sempre peça a palavra. Pode ter o auditório cheio, mas eu vou simplesmente pedir a palavra para alguém e alguém vai me dar, se houver espaço, que às vezes quando a palestra tem muita gente, o pessoal seleciona. Olha, manda só 3 perguntas aqui por escrito, que ele vai responder. Seja o primeiro a mandar as suas logo por escrito. É por escrito. Então, quando você sentar lá, está aqui minhas perguntas logo. Mas não vá perguntar coisa que você ainda não ouviu. Procure esperar um pouco para fazer suas perguntas. Você tem chance de falar. Alguém quer usar a palavra? Eu. E fale alguma coisa que tem pertinência com aquele momento ou que tenha mais tarde uma consonância com outro momento que já aconteceu. Você não pode, o cara está falando aqui do Brasil, você vai falar dos Estados Unidos. Não. Se em algum momento ele falou dos Estados Unidos, dá para colocar aqui nesse momento, olha, você abordou nos Estados Unidos, falando dos Estados Unidos, isso e isso, agora eu queria saber se tem comparativo ou não. Agora, não pode tá falando disso aqui, aí eu vou buscar do arco da velha e vou querer que as pessoas façam a mesma repetição do que ele já fez em algum momento. Tudo deve ter, a balança do senso deve pesar as suas ações. Caso contrário, você simplesmente vai ser precipitado, vai acabar não chegando muito longe com aquilo que você quer. E como o orador pode administrar o tempo sem estar se preocupando com o relógio, sem estar correndo para enviar, para transmitir a mensagem? Olha, se ele não tem um relógio, um guia, ele tem que saber quanto tempo ele tem para falar. Olha, você vai ter aqui meia hora para falar. Você tem que ter o material suficiente para você falar meia hora. Agora, tem gente que vai falar meia hora, ele põe material para falar por 1 hora. Não dá. Vai sobrar muito material. Então, se sobrar, se tiver de sobra, seleciona, corta o que puder para você poder fazer dentro daquele tempo delimitado. Porque se você tem o seu tempo delimitado, porque tem outras pessoas, ou mesmo que não tenha, as pessoas têm outras ocupações. Então, você tem que sempre se esmerar para estar dentro do sistema. Diz aí um teórico da maneira de escrever. Você escreve um livro, o difícil não é escrever o livro, é fazer a correção do livro. Quando você for fazer a correção do livro, você tem que levar 2 ferramentas. Picareta e pé de cabra. Ou seja, levar pelo menos um teçadão. Porque tem frase inteira que você tem que arrancar do teu texto, tem outras que você tem que remendar, tem outras que você tem que tirar uma parte das palavras que estão ali para poder ficar uma coisa entendível. Senão você vai tergiversar muito e essa situação vai acabar prolongando, torna-se prolixo e as pessoas não vão querer ficar tão prolixo assim. Um dos escritores brasileiros que eu li quase toda a coleção dele era o José de Alencar. Mais prolixo do que ele não tinha. E eu peguei esse hábito e fiquei muito prolixo. Foi preciso um trabalho muito grande para eu poder enxugar as minhas redações. Uma vez eu me lembro que eu trabalhava com autopeça e nós compramos uma partida de vidros de para-brisa, etc e tal, e eles vieram com certos tipos de cores diferentes, que aqui tem uma numeração que combina o da lateral com o para-brisa, etc e tal. E eu fiz uma carta reclamando dessa mistura, só que eu escrevi 65 páginas numa carta comercial. Com certeza, quando o cara pegou esse negócio, eu já contei isso aqui, inclusive nessa mesa. Sei. Quando o cara pegou aquela minha carta, ele disse, esse cara ou é doido ou é imbecil. Porque carta comercial tem que ser direta, ela tem que ser muito simples para a pessoa poder ler e entender. Aí o cara vai lá, fala da China, fala do paraíso, depois volta, fala da Rússia, fala não sei de quê. Não tem sentido. Então, 65 páginas, praticamente um livro,
para reclamar de um negócio que era muito simples. Sim. Por quê? Porque eu era alencarino, tinha lido muito José de Alencar, Sim. estava super prolixo, tive que abandonar. Então, para você se basear no teu texto, para ficar dentro do tempo, você tem que ter feito uma experiência. Olha, eu vou falar sobre isso aqui. Bota o relógio aqui no momento que você estiver no treinamento e começa a falar. Aí você vai ver se tem material sobrando, se tem material faltando, mas tudo passa por um treinamento prévio para você começar a se disciplinar. Agora, se você não fez o treinamento prévio e vai querer falar de tudo e acaba não chegando nem na metade, que na abertura você é prolixo, já esgotou o tempo todo e o restante. Então tem que haver o treinamento para poder ficar dentro do tempo necessário, determinado. Agora vamos entrar no assunto que vem, que é comum em muitas pessoas, até em pessoas experientes, que é o nervosismo. Como combater, como controlar o nervosismo? Só tem uma maneira de controlar o nervosismo: é enfrentando, é fazendo. Nos primeiros momentos é um parto, é uma coisa de louco, você vai adoecer, vai ficar triste, vai não sei o quê. Mas se você continuar fazendo, fazendo, até se acostumar, dizem que o perigo, o perigo é mais perigoso para quem se acostuma com ele. Esse pessoal que trabalha em eletricidade de alta tensão, por exemplo, está cutucando o cão com vara curta todo dia. Mas ele se acostuma com aquilo a ponto dele, às vezes, se descuidar dos equipamentos de segurança que vão dar pelo menos uma alternativa para ele. E por isso muita gente morre, porque começa a facilitar. Acha que já domina tudo. Eu trabalhei muito tempo na empresa de eletricidade daqui de Manaus e simplesmente perdemos muitos colegas. Um deles, eu me lembro bem do Pojucan, que foi limpar um cubículo e tinha ali já tem tudo delimitado, era para limpar a parte de cima. Mas ele viu uma sujeira embaixo, ele estava com era até uma estopa para enxugar, não sei o que, ele foi, meteu o braço, entrou no campo magnético, levou uma descarga que o cozinhou inteiro. Mas ele ainda ficou alguns dias vivo, viajou daqui, foi para Goiânia se tratar, que lá tem hospital de queimados, mas acabou morrendo para lá. E aquilo nos comoveu, porque o Bojican nos dava muito bem. Tudo porque ele começou a facilitar com o perigo. O cubículo é um negócio totalmente energizado e que eles já tinham limpado muitas vezes. Mas dentro daquilo que estava no cronograma. É para limpar a parte de cima, essa parte de baixo, desliga não sei o quê, desliga mais não sei o quê. Não teve essa preocupação, infelizmente morreu, porque começou a não ter medo do perigo. É necessário que você tenha as cautelas necessárias e mantenha. É como dizem que eu tinha, não acho que está vivo ainda, era paraquedista. E um dia ele pulou de paraquedas, mas antes de pular, ele foi lá dobrar o paraquedas e o instrutor disse para ele: parabéns. É a preocupação do iniciante, porque o iniciante, quando está começando, ele dobra tudo. Depois que acostuma, aí acaba o paraquedas não abrindo. O Deus sempre abriu. Enilson, doutor Enilson, se porventura assistir esse vídeo, meus respeitos, consideração, tenho um respeito muito grande por ele. Mas ele disse: olha, parabéns, porque você tem que ter sempre a preocupação do iniciante, fazer as coisas corretamente e tal, seja qual for o perigo. Eu vou para diante do público, não treinei, não me preparei, não tenho roteiro, não estou devidamente consciente do que vou fazer. Isso é um convite para eu falhar. E aí depois eu vou me queixar: não, porque eu não tenho dom. Não, você tem o dom. Você só não teve, foi responsabilidade para se preocupar que você ia falar para um grupo de pessoas e não teve o dever de se preparar, além de elencar tudo que você ia dizer e treinar com antecedência, treino, 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 treino. Por isso, a responsabilidade de treinar. A pessoa não pode deixar de treinar. E é no treino que você pode errar. E pode consertar também. Agora, você deixa para errar na realidade, você vai se naufragar, vai ser um naufrágio na sua vida. É necessário ter a responsabilidade e o dever. E qual a diferença do apresentador ou palestrante?
Na verdade, o palestrante também é um apresentador. Só que o palestrante, ele é só. Ele não tem uma equipe para acompanhá-lo. Às vezes ele até leva um auxiliar e etc., mas ele é o dono do assunto, é o dono da voz, é o dono da apresentação e ele faz tudo sozinho. Agora, o apresentador, por exemplo, o apresentador de televisão, tem um arsenal de gente por trás deles para poder fazer uma apresentação. Tem os cameramans, tem esse, tem aquele, tem o jornalista que já preparou, tá tudo ali, ele só faz mesmo apresentar. Ele não cria, ele não modifica, ele improvisa raramente, mesmo sendo ao vivo, ele está tudo ali cronometrado, ele só apresentou. Já o palestrante não, ele é o mentor do assunto, ele é o expositor, ele é a pessoa que vai criar a maneira das pessoas entenderem aquele assunto que ele está desenvolvendo, é ele, e tudo gira em torno dele enquanto palestrante, diferente do apresentador. E como um palestrante pode introduzir o assunto, explanar o assunto central e concluir uma palestra de forma eficaz? Como eu disse, o discurso é uma redação oral. Ele tem que ser desenvolvido baseado nos termos da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o discurso tem o exórdio, tem a introdução, que é o assunto que ele vai abordar, e aí tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Toda redação, aliás, todo discurso começa por uma afirmação e uma confirmação. A partir dali, ele desenvolve o seu tema baseado nesses conceitos. Primeiro, ele passa uma manteiga para o pão ficar mais deglutível. Depois, ele faz o desenvolvimento do assunto dentro da lógica e da didática a ser apresentada. Ele faz uma recapitulação, ou melhor, um resumo daquilo que ele falou e faz, às vezes, uma frase de conclusão. Cada uma dessas frases tem sua importância, cada um desses estágios tem sua importância. O exórdio, fase de encantamento, desenvolvimento é onde você vai apresentar efetivamente tudo o que você está abordando, a peroração é o resumo para as pessoas entenderem e a conclusão que tem que ser de alto estilo e bom tom. Se fizer dentro dessa lógica, a pessoa tem como fazer um excelente discurso ou uma excelente palestra. Caso contrário, se ele não se preparou, tudo vai virar água. E aí, quando entra água no barco, às vezes a pessoa se afoga. E que são os aplausos para o orador? É a paga. É o recebimento que ele terá pelo que ele fez. É uma espécie de incentivo das pessoas dizerem, nós gostamos. Só basta aplaudir, que significa apreço. Porque o contrário dos aplausos, quais são? A vaia, o apulpo, ou o silêncio. Você fez uma excelente palestra, no final ninguém falou nada, ninguém aplaudiu nem nada. Qual é a sensação que fica para o orador? Porra, eu fui mal. E isso deixa o cara mais ruim do que ele já é. Então é necessário que ele procure estimular a plateia para aplaudi-lo, porque é ela que vai dar para ele a chance de ser reconhecido. É o reconhecimento pelo que ele fez, com apreço. Olha, nós gostamos, muito bem. Estou aplaudindo a sua performance. E quais tipos de plateia há neste meio? Existem inúmeras plateias. Lá do meu curso, na minha apostila do curso, eu elenquei, se não me engano, umas 12. Tem a plateia pacífica, serena, tranquila. Tem a plateia que aplaude, você nem começou a falar, ela já está aplaudindo, aquela do oba-oba das campanhas políticas, o cara começa a falar, já falou, esse já ganhou e tal. Tem a plateia silenciosa, aquela que não está manifestando nem que gosta e que não gosta, ela é neutra.
é difícil, porque o orador está ali tentando, é igual aquele pessoal lá do The Voice Brasil, Sei. que ficava pedindo a Deus que uma cadeira girasse para o lado dele. Aí a cadeira não gira, o cara fica meio atrapalhado. Tem a plateia homogênea e tem a plateia heterogênea. Mas também tem a agitada e a revoltada. A revoltada é aquela que o pessoal já está meio ressabiado com o apresentador, com o orador. Quando ele chega no ambiente, já vai logo sendo hostilizado. Para cada uma das plateias, você tem que ter uma tática para poder chegar. Numa plateia revoltada, o cara não pode chegar e botar a cara diante da plateia, tem que usar uma astúcia. Pega o líder do grupo, manda chamar discretamente do outro lado da parede. Ó, fulano, eu estou vindo aqui na cara e a coragem. Eu sei que o pessoal não está satisfeito comigo, mas eu gostaria que você me apresentasse ali. Não, eu não vou fazer isso, não estou nem gostando de você também, mas nós precisamos buscar lá, conversar para poder impor a verdade, porque disseram muita coisa aqui que não é verdadeiro. Aí você entra, ele faz a apresentação e você entra. A primeira coisa que você tem que fazer é dar razão para a plateia inteira. Eu sei que vocês aqui já ouviram muitas coisas a meu respeito. Vocês têm razão de estar aqui revoltado comigo. Porém, me permita alguns minutos para que se possa impor a verdade aqui. Concordo com muita coisa que disseram, mas não concordo com o exagero. Exagerou nisso, 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 aí você vai colocar tudo na mesa. Isso, isso, isso. Nada disso condiz com a verdade, porque a verdade é assim, 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 assado, e vai sentindo a reação da plateia. Normalmente o pessoal ouve calado. Aí sempre vai aparecer um gaiato lá no fundo para dar um grito e alguma coisa, você pacificamente ouve, de preferência, se for o caso, destaca aquela pessoa, se não puder dar a palavra para ele ali, registra e continua no teu raciocínio. Quando terminar, fulano, você quer usar da palavra? Deixa o cara desabafar. Não, não quero mais não, agora já estou, até saiu. Mas tudo tem que ser pacífico e ter ponderação. Não dá para bater de frente, vai devagarinho. Como é que você consegue matar um elefante de murro? Onde é que você vai bater? Porque onde você bater o couro do bicho é grosso, ele não sente. Você vai bater na parte mais sensível, vai bater no olho dele. Furar o olho, alguma coisa. Pode ser que aí ele sinta. Porque o olho não tem jeito dele ser muito resistente, apesar dele ter uma carapaça por cima. Então você vai pegar o ponto frágil do negócio e cutucar ali. Aí o bicho esmorece. Caso contrário, se você vai tentar bater na pata dele, você vai levar só um pisão assim e acabou-se. E como não parecer o orador robotizado, aquele que passa a impressão que está com o que aprendeu memorizado. O orador robotizado é aquele que repete. Só fala de um jeito, só fala dos mesmos assuntos do mesmo jeito para todo mundo. Se você está falando de maneira natural com o seu pensamento, por mais que seja o mesmo tema, o mesmo assunto e a mesma plateia, mas você vai colocar ali algo diferente daquilo que você já falou. É um conceito diferente, uma interpretação diferente, algo em si que dê a entender que você está trazendo o teu conhecimento, que não é apenas um decorado, é uma maneira de você apresentar. Porque uma das piores coisas que tem é decorar um discurso. Você decora, aí esquece uma palavra, esqueceu o resto. Acabou-se. Dá uma tremedeira e começa a dar nervoso. Então, para você não decorar, você tem que entender e desenvolver com as suas próprias palavras. E aí você não vai ser robotizado, você não vai repetir tudo aquilo que você já disse do mesmo jeito, da mesma forma e com a mesma performance. Não, tem que haver essa questão pessoal. Eu entendi, eu vou falar que o conceito que existe é aquele, mas eu entendo que é isso aqui assim, porque cada um tem uma verdade, cada assunto pode ser dito até de 10 maneiras diferentes, se você não é robô. O robô só repete aquele negócio. Parece o pessoal aí desses call center da vida,
Que aí, olha, isso assim, 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 assim. Aí você, não, mas essa assim, assim, repete, é doido, não é possível. Aí você se irrita e acaba não entrando no entendimento. Não tem que ser a pessoa, o ser humano não pode ser um robô. Se é um robô, ele vai falar do mesmo jeito que está escrito lá na memória dele. Mas isso não pode ser feito por um orador, nem por um palestrante. O palestrante não pode ser robotizado. Falar de improviso é eficaz? Sim, a forma. O improviso, se improvisa a forma da apresentação. Mas você não pode improvisar o conteúdo. O conteúdo é fruto de estudo, de preparação com antecedência, de pesquisa, acima de tudo, de conhecimento, sua capacidade. Aí sim, aí você pode improvisar a forma. Olha, fulano está falando de improviso. Não está. Porque desde que ele teve que buscar os conhecimentos, teve que se preparar, teve que treinar para poder estar ali, ele não pode estar improvisando. Improvisar é se meter a falar do que não sabe e oferecer o que não tem. Não dá. E como ler em público? Ler em público, você tem que ler, de preferência, na tonalidade do discurso, fazendo soar cada palavra individualmente e nas palavras soando também os fonemas de cada uma. Se é um monossílabo, se é um trissílabo, se é uma palavra paroxítona, proparoxítona, tudo isso tem que aparecer no seu discurso. Recapitular é dizer de novo aquilo que já foi dito. Então, é compreender e reproduzir o que você já ouviu, o que você já fez. Por exemplo, eu vou recapitular uma aula, ou mesmo vou recapitular essa entrevista aqui. Eu vou buscar pontos que nós abordamos e falar com as minhas palavras, ou eu vou repetir aquelas palavras que eu acho que são plausíveis para ser ditas. Todos os equipamentos requisitados hoje. Por exemplo, nós estamos aqui falando com um público que não conhecemos, não sabemos quem está sintonizado, mas ao mesmo instante nós estamos falando no microfone, pelo microfone, nós estamos diante de um aparato virtual aqui dentro, para que todos possam entender, e, naturalmente, falando de maneira numa linguagem que as pessoas podem entender dentro da nossa língua, que é a língua portuguesa. Que, certamente, o John, como é muito hábil, ele pode colocar uma legenda traduzindo aquilo que nós estamos dizendo para inglês, para qualquer outra língua. Mas o ideal é que você fale na língua que você domina, para que as pessoas possam entender ou traduzir. Hoje tem muita facilidade de ser traduzido por esses equipamentos todos. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem não muito erudita, nem muito simples. Não pode ser chula de jeito nenhum, mas também não pode ser simplória. Tem que ser simples e, ao mesmo instante, compreensível. Palavras que as pessoas possam entender e não buscar enfeitar, usar pleonasmo para poder inventar palavras para as pessoas, não. Tudo é dentro do natural. E para nós encerrarmos este assunto desta matéria agora, que é oratória e comunicação social, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Perfeito. Deixa eu botar o óculos para falar melhor. Nós estamos encerrando uma entrevista relativamente longa, que para mim foi uma grande alegria e satisfação tê-lo, inclusive, como meu entrevistador, e naturalmente que já conhece o meu trabalho, que sabe, inclusive, o esforço que fazemos na intenção de repopularizar a oratória, que infelizmente ainda padece muito do tal do medo. As pessoas só fazem quando são obrigadas a fazer e às vezes nem terminam porque atrapalha tudo, enfim. Mas eu estou muito satisfeito por isso e posso dizer para a população do nosso estado e a todos que possam nos ouvir de que a oratória é a mais poderosa das ferramentas de trabalho que o ser humano inventou. Saber discursar,
significa poder galgar os mais elevados postos públicos e privados. Não há acesso aos postos mais elevados do serviço público, como vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República, governador, prefeito, líder de comunidade, etc., se a pessoa não dominar a oratória em si, não dominar o fazer discursos. Isso é importante saber. E na iniciativa privada, hoje, inclusive, nenhum grande empresário pode se furtar do direito de discursar, porque, sendo ele empresário, não vai se preocupar somente com o lucro da sua empresa, ele vai ter funcionários para orientar, ele vai ter supervisores, vai ter gerentes, vai ter reuniões com diretoria, com o seu staff, etc. Tudo isso é necessário utilizar a oratória. Caso contrário, ele será alguém que vai ser comandado por outras pessoas. Tem algumas pessoas, não, eu não gosto de me ater com isso, não gosto de reunião. Ou tu não gosta de reunião, como é que tu vai ser empresário para ter bem-sucedido, para ter uma equipe, para ser orientada, para ouvir seus projetos, suas ideias? Claro, existe um mega milionário, um bilionário chamado Warren Buffett, ou Warren Buffett, no inglês. Dizem que ele é dono de várias empresas de aviação, não tem um helicóptero. Dirige o carro dele ainda que ele comprou há 50 anos. Aliás, mora na mesma casa que comprou há 50 anos e o carro dele ainda é daquelas picape antigas e etc. E ele faz uma reunião por ano com os acionistas e pede aos diretores que tenham cuidado com o dinheiro do acionista. Ele não é chegado, não usa telefone, não usa computador nem nada, ele é aquele do tempo antigo, o homem de maior sabedoria no mundo da aplicação, hoje é mega milionário com isso. Mas é o jeito dele. Mas certamente ele tem algumas pessoas próximas dele que vão levar as ideias, senão ele não teria condição de ser um mega milionário se ele não souber falar, se não dominar a oratória. Então, a oratória está presente tanto na mesa do empresário da iniciativa privada, quanto do servidor público, seja qual for a função que ele tiver. Está também no seio da família, na comunidade, nas televisões, nas rádios, nos jornais de um modo geral, em todo canto se vê alguém discursando. Só que muita gente acha que não. E discursar é só quando você estiver num palanque político fazendo um discurso político. Não. Tanto se aplica na política, se aplica na gestão, se aplica no mundo do profissionalismo liberal, seja economista, médico, advogado, administrador, estatístico, matemático. Nós já tivemos alunos de todos esses grupos profissionais lá no nosso curso. Até cientistas já nos procuraram. Doutora Gladys, aqui do IMPA, fez o curso conosco e outras pessoas mais que nos procuraram. Por quê? Porque todos precisam compor a palavra para poder fazer discurso, e fazendo discurso que faça sentido para as pessoas. Não é só simplesmente usar para a política, não, usa para tudo, para o magistério, para tudo, tudo. O discurso está presente na nossa vida de ponta a ponta. Eu até digo que a nossa existência dependeu da fala. Porque se papai e mamãe não tivessem conversado e depois não entrassem num bom relacionamento, nem teria chegado até mim. Já que eu sou o terceiro, tinha ficado na Inês, depois no Antônio e não chegava nem a mim. Então, se tem hoje procriação é porque houve comunicação. Primeiro, dos seres humanos, depois dos gametas, e aí vem a evolução e tudo mais. Está presente na nossa vida de ponta a ponta, de dia após dia. Seja orador. Esse é o mais importante. Estamos na Avenida Tefé, 2712, aqui na região do Japim, Manaus, com o nosso curso Oratória ao Alcance de Todos, que também estamos nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok, no X, também no Facebook, no Instagram,
sempre está lá alguma coisa nossa. Nós já estamos com aproximadamente uns 2 ou 3 mil vídeos publicados e queremos ir muito mais além. Só depende daqueles que possam nos ajudar, a quem agradecemos penhorariamente, daqueles ou daquelas. Continuamos buscando uma maneira de difundir a oratória. Se você está me ouvindo, puder nos ajudar, puder fazer com que nós possamos atingir a mais pessoas, conto com a sua colaboração e tenha certeza, fazemos isso de coração e com todo o amor do mundo pela oratória e pelas pessoas. Eu gosto do ser humano. Eu não crio nenhum outro tipo de animal. Para mim, o animal sublime da face da terra é o ser humano. Por mais complicado que seja, ainda é a prioridade para os meus conceitos. Antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para aqueles que desejam combater a timidez, o medo, o nervosismo, que antes eu falava só timidez e inibição, mas há uma gama de neuroses. E eu gostaria que o senhor fizesse esse convite para quem está nos assistindo. Curso Oratório ao Alcance de Todos, Avenida Tefé 2712. Modesta parte, com o telefone 99301 1100. Meu e-mail pessoal é ruisilveira, rui com y, 1234, @gmail.com. Mas também tem o e-mail do curso Oratória, curso Oratória 1234, @gmail.com. Esses contatos todos pode ser acessado, no caso do e-mail e tudo mais, pode ser acessado a qualquer hora do dia ou da noite. Se eu estiver dormindo, quando eu acordar eu vou ver. E o telefone, das 22 horas até as 6 horas da manhã ou 7 horas, está desligado. Depois é direto. E, repito, 99301 1100. Lá nós trabalhamos uma metodologia única: teoria, demonstração e prática. Essa metodologia já foi experimentada por mais de 31 anos e todas elas vêm correspondendo. Procure aprender oratória, que a sua vida pode mudar. Como disse e repito aqui, é a arma mais poderosa inventada pelo ser humano. Nenhuma guerra dessas que estão havendo e das que houveram terminaram por meio da baioneta, por meio do canhão, do fuzil, ou quem sabe da bereta, do revólver, do míssil, da bomba. Não. Vai terminar pelo diálogo. E o diálogo se faz por meio de discurso quando é para uma coletividade. Seja na ONU, seja no parlamento, seja num país, seja em vários países. Agora mesmo, no caso do Irã e Estados Unidos, quem está mediando? Um país que está fora daquele contexto, mas que está buscando dialogar, aproximar os diálogos por meio das diplomacias. Depois vem os estadistas para sentarem, conversarem. Depois que eles conversam, fazem um tratado. Esse tratado porá fim à guerra, mesmo que tenha morrido muita gente. Isso é a força da palavra em forma de discurso. Faça curso de oratória. Estamos aí à sua disposição. Não é somente eu que faço em Manaus, mas se você puder me procurar, ficarei muito mais agradecido. Repito, curso Oratória ao Alcance de Todos, que está à sua inteira disposição. Repito também o telefone, 99301 1100. Estamos ali na Avenida Tefé, na região do Japim, em Manaus. À sua inteira disposição. Tenho o maior prazer de prestar as informações quando me solicitam e tenho o maior prazer, ou um prazer dobrado, quando os recebo lá para fazer o curso, porque eu sei que tem muita gente precisando e que nós temos a capacidade de dar um chute nesse medo e espantá-lo definitivamente. Já temos experiência, muita experiência, tivemos muitas pessoas que já fizeram o curso conosco, já ultrapassa os 5 mil, temos uma folha de serviço prestado tanto na política quanto também no profissionalismo liberal e também nas áreas que às vezes nem se imagina que precisa de cursos como engenharia, medicina e outros cursos técnicos que também precisam. Então, todo mundo precisa discursar.
e nós sabemos ensinar. Nos procure, estamos à disposição. Professor, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, porque essa é a minha primeira entrevista. Saio daqui muito satisfeito e eu sou a prova viva que a oratória, ela transforma vidas. Por quê? Antes de eu chegar aqui para falar de forma natural, eu tive um trauma muito grande há 12 anos atrás. Então, tornou-se necessário que eu pudesse quebrar esse paradigma. E hoje eu estou aqui, entrevistando o senhor, com muita honra, com muita felicidade, porque a chave é essa: comunicação, saber se comunicar, se preparar, acima de tudo, como o senhor falou aí, e eliminar o nervosismo. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa, por essa entrevista. Agradeço, John, pelo espaço e dizer que pretendo voltar. Vamos Porque voltar. aqui é que nós podemos fazer a diferença através da comunicação. Como dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, muito obrigado. E estamos encerrando a nossa, pelo menos a primeira parte da nossa entrevista. Eu é que agradeço e estou à inteira disposição de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e no amanhecer do dia. Obrigado. Obrigado.